Hoje a gente está aqui com o Rodrigo, mais conhecido como Mestre Moleza. Para iniciar o trabalho, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele no mundo do samba, para depois tudo fazer sentido. Vamos lá. Bom, legal, gente. Primeiro agradecer ao Júlio, que é um amigo que já conheço há bastante tempo, tá junto nessa caminhada aí de carnaval, né? Comecei aos 14 anos de idade na Águia de Ouro, escola lá da Pompeia, o bairro que eu fui criado, que eu nasci, onde eu aprendi a batucar, tocar todos os instrumentos lá. Escola de infância, né? Eu posso dizer que é a escola do coração também, né? Onde a gente começa, a gente nunca esquece. Passei também pela Mocidade Alegre, onde criei várias amizades, também fiquei por 7 anos. E pela Mancha Verde, né? Onde também tocava juntamente com a Águia de Ouro, que era o Juca, que era o mestre de bateria. Então foi o primeiro mestre de bateria da Mancha, então era a minha escola. A gente começou a tocar, tem a paixão também pelo Palmeiras, né? Então já em comum aí o samba com o nosso time de coração. E lá fui diretor de bateria, diretor de tamborim, me tornei mestre de bateria, sou muito grato a essa escola. E hoje estou na Unidos de Vila Maria, sou mestre de bateria aqui da Unidos de Vila Maria, até onde a gente está gravando também esse trabalho. É isso aí, bacana. Então a gente vai começar, a gente vai dividir essa entrevista em 5 módulos. O primeiro módulo nós vamos falar de processo motivacional. Então eu vou começar com uma pergunta bem simples para você, Rodrigo. O que é motivação para você e de onde você tira a sua motivação para desempenhar esse trabalho que você faz? Acho que primeiro eu sou um cara muito positivo. Eu procuro ver o lado, enquanto muitos são pessimistas, eu sou um cara muito otimista. Acho que já começa por aí. E quando eu acordo de manhã, eu acordo renovado. Sabe aquela coisa de o que aconteceu ontem ficou para trás e eu vou começar de novo. Então eu sou um cara muito alegre, assim, que gosta de fazer o bem, acho que quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Isso que me dá a motivação e de sempre continuar e estar fazendo aí o nosso trabalho. Legal. Motivação, então, para você é uma característica interna que você tem. Mas mais difícil do que se motivar deve ser motivar 300 ritmistas numa bateria. E esse trabalho, como que é? É assim, quando a gente fala de ser humano, de pessoas, né, acho que cada um tem a sua automotivação e alguns aceitam uma motivação externa. Não sei se eu posso tratar dessa forma. Então tem pessoas que naturalmente elas se motivam e outras que você tem que dar aquele empurrãozinho. Então a gente tenta motivar, acho que primeiro de tudo tratando bem as pessoas, inovando nas situações rítmicas que a gente tem. Acho que a gente pode usar as técnicas, as paradinhas tradicionais na escola de samba, um ensaio de repente curto, que tem muitos mestres de bateria que fazem ensaios cansativos. E aí quando você faz cansativo, você acha que se torna obrigação. Quando você faz aquela coisa curtinha, você deixa o gosto de quero mais. Verdade, isso aí. Então o cara ensaia uma semana, na semana seguinte ele vai ficar a semana inteira, o que a gente vai fazer de diferente, o que a gente vai fazer de novo. Então eu trato dessa forma. Bacana. Eu acredito que só quando a gente está motivado a gente pode encontrar a nossa realização dentro de uma atividade. Dentro dos vários projetos que você desempenhou, no Águia, na Mocidade, na Mancha e agora na Vila Maria, tem alguma situação, um projeto que você concluiu, que você pode dizer que você encontrou a sua autorrealização? Foi um projeto muito bem executado? Acho que eu posso citar, acho que o último ano, né, o último carnaval, 2012, onde a gente fez um trabalho na bateria de priorizando a qualidade. O que eu falo quando a gente prioriza a qualidade? A gente saía com mais ou menos 300 ritmistas e a gente optou por fazer uma seleção mais afiada, assim. Então a gente saiu com 200 ritmistas e o resultado foi, a gente teve a bateria mais na mão, um controle maior desses ritmistas e uma maior qualidade. E aí a consequência disso foi as 3 notas 10, e que foi a consagração aí do resultado e do trabalho. Muito bom. Vamos passar para o módulo 2 então agora. Nós vamos falar de trabalho em equipe. Para começar, o que você entende pelo conceito de equipe? Você como mestre de bateria tem muita gente que vai lá, no meio do samba o mestre é um cara que só delega, que não ouve. O que é o conceito de equipe para você? Acho que equipe é você ser primeiramente democrático, você saber ouvir, você saber respeitar e você também ter a sua opinião própria. Acho que você tem que escutar todo mundo, mas você também tem que colocar a sua característica como você é líder e você tem uma posição de liderança. Não adianta somente você escutar todo mundo e que você não vai ter a sua personalidade no que você desenvolve. Acho que ser uma pessoa mente aberta, não tomar decisões precipitadas. Às vezes você escuta uma coisa, no calor ali você pode tomar uma decisão que lá na frente você vai acabar se arrependendo. Então você procurar ouvir e de repente trazer lá para quando você chegar em casa, né, ficar tranquilo, você refletir sobre aquilo e tomar uma decisão. Eu acho que tem situações que você tem que tomar
uma decisão na hora, né? Não tem jeito, mas quando você puder adiar essa decisão para não ser naquele calor, de repente numa reunião, numa coisa, um ato ali de estresse, acho que contribui bastante. Bacana. E tem muita gente que não sabe, mas a gente pode traçar um paralelo de uma escola de samba com uma empresa hoje em dia. Que são vários segmentos, várias diretorias. Qual a importância, dentro de uma bateria, que você tem um departamento talvez mais importante de uma escola na mão, mas a gente tem a harmonia, a gente tem a direção de carnaval. Qual a importância de todos terem talvez reuniões periódicas e trabalharem em equipe, não só a bateria? Então, acho que falando da bateria, primeiro que a gente tem diversos instrumentos. Então a gente pode fazer uma analogia como se a gente tivesse diversos cargos dentro de uma empresa. E dentro desses instrumentos, quando a gente toca um instrumento, a gente fala, nossa, mas esse som sozinho ele não faz, uma andorinha só não faz verão, né? E quando a gente começa a juntar os instrumentos, juntar os naipes, a gente começa a ter uma sonoridade agradável, uma sonoridade legal. E no ambiente empresarial, corporativo, é dessa forma. A gente tem que ter desde a moça, o rapaz da limpeza, até o presidente da empresa. E os departamentos da escola também são assim, do mesmo jeito que uma empresa tem o departamento de marketing, o departamento financeiro, hoje uma escola de samba ela é uma empresa. Então ela possui desde o presidente, o vice-presidente, as relações públicas, a diretoria de marketing, o departamento financeiro, aí tem as alas de baianas, bateria. Então todas têm que se conversar para conseguir o resultado em comum, que é a escola ir bem na avenida. E se um departamento não funcionar, influir diretamente em algum outro? Totalmente, principalmente no resultado, né? É uma disputa, né? Um concurso. Não adianta a bateria tomar 10 e a harmonia 9, e aí a gente perde o carnaval, mesmo a bateria conseguindo seu resultado, se o outro departamento também não conseguir. É verdade. E um quesito acaba dependendo do outro, né? Bateria, harmonia, evolução, todas andam juntas. Sem dúvida. Você lembra de alguma situação nessa sua carreira onde você teve que lidar com uma situação de conflito, onde a equipe não estava concordando com alguma coisa, e de que maneira você lidou com isso e foi possível solucionar? Você lembra de alguma situação dessa forma, Rodrigo? A gente encontra, acho que o mundo da escola de samba, como os outros, também tem muita vaidade. Então essa vaidade que acho que é o principal paradigma, assim, de como tratar a vaidade dentro da bateria ou até do ambiente corporativo. De repente de você fazer uma coisa e aquela pessoa não concordar e já começar com intriga, com fofoca. Então a gente acaba encontrando algumas situações dessas. Então a gente procura primeiro tentar conversar, orientar, se até politicamente. A gente fala que hoje em dia, se você não fizer certas políticas também, você não sobrevive no mundo atual, né? Diplomático. Tem que ser diplomático, chamar para ele conversar, não é assim, às vezes uma coisa que não te agradou, aí voltando ao que eu falei no começo aqui do trabalho, sou um cara muito positivo, eu tento entender o porquê, não já levar só para o lado negativo, por que ele está se sentindo daquela forma. E tentar ajudar de N formas. E aí se de repente você vê que você tentou e não conseguiu, pelo menos você está de cabeça tranquila. Verdade. Eu tentei ajudar, tentei dar um feedback, tentei dar uma orientação e não consegui. E por mais que seja importante dentro de uma equipe todos serem ouvidos, é fundamental que tenha um líder que saiba estabelecer os limites e saiba dentro de algumas situações se impor. Qual a importância disso? A importância é aquilo, numa situação de decisão, numa situação de conflito, tem que ter a pessoa que vai orientar, que vai dar o discernimento para o projeto acontecer. Então a gente até fala, onde tem a tribo que tem muito cacique não dá certo, né? Verdade. Então tem que ter uma pessoa como referência, mas essa pessoa hoje ela tem que ser democrática, saber escutar, ter carisma, acho que é muito importante, eu sempre falo bastante em carisma. Que às vezes a pessoa, trazendo para o nosso ambiente aqui da escola de samba, a pessoa toca todos os instrumentos, ela domina, é referência como ritmista, mas nem sempre ela é um bom diretor, um bom mestre de bateria. Porque não tem carisma, não tem liderança, né? Não tem... Verdade. São os pontos principais aí que um mestre de bateria precisa ter também. Verdade. Vamos passar para o módulo 3 agora, falar um pouco de desenvolvimento de pessoas. Você é um mestre de bateria conhecido no mundo do samba por formar muitos ritmistas, pelo trabalho que você faz na Mancha Verde, escolinha, que você também está fazendo aqui. Como você trabalha com essa questão do desenvolvimento de pessoas e qual é a importância disso dentro do contexto da sua bateria? Eu prezo isso no meu trabalho, porque pela amizade, até pelo tempo que a gente está no mundo do samba, seria muito fácil a gente chamar vários amigos e fazer uma bateria boa, que isso as escolas que a gente passou. Só que a gente prioriza o trabalho de base para quando a gente de repente tiver que sair daquela escola, a gente ter como referência uma bateria formada. Então a importância, quando você forma desde o início, acho que primeiro você tem um contingente. Nem todas as pessoas têm de repente as competências necessárias para tocar. Então passa por um processo de seleção mesmo de
de exercícios de coordenação, coisas simples mesmo, até a gente fala de bater na palma da mão. Tem gente que não consegue bater na palma da mão. Então uma pessoa que de repente não consegue bater na palma da mão, ela vai ser mais difícil para ela desenvolver um certo instrumento. Então assim, a gente procura fazer essas aulas, depois a gente vai lapidando e vai vendo que a gente pode dar sequência e aumentar a dificuldade, o grau de dificuldade aí dos exercícios. Mas a felicidade de quando você vê uma pessoa que não sabia nem segurar uma baqueta, e quando ela entra na bateria, quando ela desfila a primeira vez, assim, é indescritível. Assim, E aquela pessoa, ela vai lembrar de você pro resto da vida. Então tenho muitas pessoas que eu ensinei que hoje não desfilam mais comigo, mas que falam, meu eterno mestre, meu eterno diretor, e tem esse carinho. Muito legal, muito legal. Uma situação que acontece bastante são as pessoas compararem teoria e prática. Mesmo no meio corporativo, empresarial, numa bateria de escola de samba, essa prática de aprendizagem é uma prática relativamente nova, né? Se fazer escolinha, começar... Antigamente, a gente falando de 10 anos para cá, era uma questão de vivência. Você entra na bateria porque conhece alguém, toca, aprende, ou desfila ou não. Qual que é a diferença para você de vivenciar algo e aprender algo verdadeiramente e a partir do aprendizado você desenvolver? Eu acho que tem pessoas que nascem com um dom. Essas pessoas que de repente nascem com um dom, hoje, nos dias de hoje, ela ainda pode acabar entrando na bateria sem passar por esse processo de formação. Mas acho que a pessoa que ela nasceu com um dom na música, com o dom da percussão, com o dom de batucar. Agora, de repente, aquela pessoa que não tem tanto, não nasceu com esse talento tão aflorado, ela precisa mesmo passar por esse processo de base. Então acho que no ambiente corporativo é mais ou menos assim também. Porque a gente tem, não adianta, eu falo que assim, não adianta uma pessoa ir ensaiar o ano inteiro ou uma pessoa, por exemplo, ir trabalhar todos os dias. Se ela não tiver aquilo dentro dela, por exemplo, uma pessoa numa empresa ela pode produzir mais em uma semana do que a pessoa produzir em um mês. Aqui na bateria é a mesma coisa, tem pessoas que vêm e fazem, por exemplo, 10 ensaios e vão estar melhores preparadas do que pessoas que ensaiaram 365 dias do ano. Então é difícil lidar com isso? Talvez a pessoa que ensaia mais não se incomoda com o cara que ensaia menos, mas tem mais, talvez tenha esse dom, tem um pouco mais de qualidade? Acaba incomodando, mas é por isso que você tem que ser transparente no que você fala. Você, desde o discurso inicial, no primeiro ensaio, na primeira aula da escolinha, você tem que ser bem claro e deixar isso transparente para a pessoa, porque senão ela acaba confundindo. Mas pô, eu vim em todos os ensaios e eu vou ficar de fora. Então a gente fala, é um mix das duas coisas. Primeiro é frequentar e também saber tocar, não adianta vir todos os dias e não estar representando na parte técnica. Tá certo. Vamos passar para o módulo 4 agora, que é gestão do conhecimento e competência. Bom, primeiro aquela pergunta básica. O que você entende, Rodrigo, pelo conceito de competência, do conceito de saber fazer algo? E como que você adquiriu a sua competência? Provavelmente quando você começou não tinha uma pessoa explicando para você, escolinha, essas coisas. Como somos mais ou menos da mesma época, a gente sabe que não era mais ou menos assim. Como que você adquiriu a sua competência e o que você entende por competência? Acho que primeiro, até não sendo repetitivo, graças a Deus eu acredito que eu nasci com esse dom. Eu nasci com esse dom de, acho que desde pequeno, de ficar batucando, pegar aquelas latinhas, quem é mais antigo vai lembrar, aquelas latinhas de sorvete que bom, e ficar batucando, ia no estádio que gostava de acompanhar as músicas, escutava um samba e ficava me mexendo. Só que isso é a parte do dom, é aquilo que a gente nasceu. E depois tem o desenvolvimento desse dom. Você começa a conhecer técnicas, a frequentar, ou conhecer outros estilos musicais. Mais pra frente agora eu estou estudando música, porque tem gente que faz o processo inverso, né? Primeiro a gente até já vivenciou alguns casos. Tem gente, aquele músico formado em estúdio, em conservatório, e depois ele vai para a escola de samba. A gente acaba vendo que ele não tem aquele molejo, aquele swing que a gente fala. E tem muita gente que aprendeu de ouvido, né? Então aprende os sons dos instrumentos, a música é de ouvido e depois vai conhecer essa parte técnica. Então a competência é isso, acho que o profissional ou o ritmista, o músico perfeito é aquele que nasceu de repente com o dom para a coisa e depois foi procurar se desenvolver e aperfeiçoar aquele talento que ele tem. Bacana. Falando um pouco agora de processo de aprendizagem. O mestre de bateria ele não deixa de ser um professor. Mas um bom professor, ele tem que ter conhecimento, mas metade do trabalho dele, eu acredito, é saber passar essa competência que ele tem, que talvez deve ser até mais difícil para algumas pessoas. Como que você desenvolveu essa competência que é bem diferente da competência técnica de tocar os instrumentos, mas assim de passar o que você sabe para os outros? Essa coisa até muito interessante que é a parte da didática, né, de ensino.
Eu lembro até, acho que na época de colegial, primeiro ano de faculdade, eu via colegas apresentando assim, trabalhos lá na frente, falando super bem, e eu tinha esse tipo de dificuldade. E foi uma coisa que eu procurei desenvolver, de falar em público, de ter liderança, de você de repente se colocar na hora certa, de falar coisas certas, de passar a técnica certa. E hoje a escola de samba me ajudou muito nisso. Muitas pessoas a ter, de repente, experiências até com outros profissionais, de estar ali junto e ouvindo. E aí você pega coisinhas de cada um, tanto lado positivo e negativo, aquela coisa ruim que você pegou, fala, isso eu não vou aplicar. O que você pegou de bom e depois você coloca o seu jeitinho de fazer as coisas. Acho que... E a gente está sempre desenvolvendo, isso acho que a pessoa que achar que já está 100%, ela está enganada, está indo pelo caminho errado. Ela sempre desenvolvendo, procurando melhorar e ter autocrítica. Acho que o mais importante é ter autocrítica e aí amanhã você fazer melhor que hoje. É isso aí. E o mestre de bateria, claramente é um cara que tem competências e conhece já muito de ritmo dos instrumentos. Como que você se recicla e continua aprendendo a cada dia mais? Porque eu acredito que o mestre de bateria, por mais que ele seja um cara extremamente competente, todo mundo tem que estar ligado, as coisas acontecem muito rápido, coisas novas, ritmos. Como que você procura manter e desenvolver mais ainda as suas competências? Acho que primeiro é o gostar muito, né? Chega até a ser aquele vício, né? Tem gente que pensa que o carnaval é só em fevereiro, né? Então a gente acaba escutando samba o ano inteiro, 365 dias. E além de samba, que eu não posso confessar aqui que eu não era uma pessoa muito eclética de ritmos. E hoje, cada vez mais na escola de samba, a gente coloca assim, outros ritmos dentro da bateria. Verdade. Então hoje eu passei a escutar muita coisa, a escutar a axela da Bahia, escutar uma salsa, escutar ritmos latinos. E a gente vai pegando ideias e vai trazendo para a nossa realidade que é o samba. E sempre estudando essa parte técnica que eu falei, de ir para um conservatório, de ir para a escola de música, de ter um professor. Isso também acaba te ajudando, porque você chega em um certo estágio que de repente, eu sou mestre de bateria, então não preciso saber mais nada. E às vezes quando você vai lá para o lado da música, para o lado do conservatório, você fala, nossa, eu não sei tanto assim. Então isso te motiva a querer aprender e chegar de repente num nível. Ter esse swing que eu falei que a gente já tem naturalmente da quadra, mas já pensou a gente com esse swing e ter toda essa parte técnica. É verdade. É o ideal, um dia eu vou chegar nesse nível. Excelente. Falando um pouquinho agora da questão da comunicação, dentro de uma bateria, qual que é a importância das discussões, reuniões entre mestre e os seus comandados, os ritmistas? E com que frequência isso acontece? Acho que é muito importante, acho que a conversa é sempre sadia, né? Eu gosto sempre de passar uma diretriz e não deixar só para reuniões, para dar de repente um feedback, ou corrigir o que está errado. No meu ensaio, sempre até no ritmista, nos diretores, se eu vejo alguma coisa na hora, eu já, segura a baqueta dessa forma, essa atitude eu não achei legal. Porque eu acho que de repente muitas reuniões, não sei, eu sou adepto assim, onde há muita reunião, há desunião. Porque onde tem muita conversa, acho que tem que ser uma coisa natural, porque a gente já passa muito tempo junto, fazendo os ensaios e, querendo ou não, é um pouco cansativo. Então se você colocar toda essa parte prática e depois você trazer para discutir tudo, então a periodicidade disso não pode ser tão grande, mas pelo menos uma vez por mês, eu acho que é o ideal para você sentar, fazer um planejamento, fazer o planejamento daquele mês e discutir o que foi bom, o que foi ruim. Agora não acho que reunião, por exemplo, toda semana ou todo dia. Não pode se tornar cansativo. Não pode se tornar cansativo e repetitivo, porque às vezes acaba não tendo assunto, né? Tipo, para o ambiente hoje de bateria, uma reunião acho que uma vez por mês, eu considero que está ideal. De bom tamanho. Legal. Vamos para o nosso último módulo agora, módulo 5, que diz respeito à atração e seleção de talentos. Você já comentou com a gente aqui que tem um processo da escolinha, que o pessoal vem, aprende, mas provavelmente eles não têm a garantia que vão desfilar, depende do desempenho dele, do desenvolvimento dele na bateria. Como que você faz, como você desenvolveu a capacidade de buscar os melhores talentos dentro da bateria? Porque nem todos que fazem a escolinha desfilam, certo? A gente tem dois processos, né? Primeiro que é o processo de formação, que são esses ritmistas que participam da escolinha. E agora que a gente está fazendo um trabalho novo, tem muitos ritmistas que já são formados e tocam em outras escolas que quer desfilar com você, que quer sair na sua bateria. Então a gente tem até esse tipo problema, entre aspas, né? Que é uma coisa muito legal, que gera uma concorrência sadia, né? Então a gente vai sair com 200 ritmistas e a gente tem uma demanda muito grande. Então dá essa oportunidade de a gente poder selecionar e acabar escolhendo os melhores. E a atração é dessa forma, de repente você fazendo um trabalho onde você trata bem as pessoas, onde você trata elas com respeito, com carinho, dá feedback para elas.
e tem o lado do carisma também, da humildade. Acho que isso tudo acaba, as pessoas querem, o ritmo estando bom também, estando bom. Acho que isso atrai ritmistas. Hoje o ritmista ele quer tocar onde ele em bateria boa e onde ele se sente bem. Acabou aquela coisa que tinha antigamente, que você conhece de tratar mal, de xingar, ou de dar baquetada. Isso não existe mais. O ritmista hoje ele quer chegar, ele quer ter um refrigerante para ele tomar, quer um intervalo para ele comer um lanche, quer uma cervejinha, lógico com moderação, mas ele quer ser bem tratado. E é isso que faz você, acho que, fazendo uma analogia com a empresa não tem os benefícios. Vale alimentação, vale refeição, plano de saúde. A bateria, ela tem isso. Ela tem o ritmo de qualidade, ela tem o tratamento, tem a cervejinha para o ritmista, tem a alimentação. É isso aí, muito legal. E deve ser um momento muito complicado para os ritmistas. Deve chegar um momento que você tem que selecionar, você tem que tirar uns, você tem que manter outros. Como que é feito esse teste, esse dia D, que é o dia que você tem que selecionar, porque tem, sei lá, 230 ritmistas para 200 vagas. Como que é esse teste? Eu não costumo não marcar um teste, uma data, um marco para fazer esse teste. Eu vou analisando durante as aulas e durante os ensaios e procuro sempre estar dando os toques. Aí durante os próprios ensaios a gente coloca de uma forma para não expor esse ritmista. Então a gente toca aí, mas tem que melhorar nisso, pega essa técnica, segura dessa forma. Então às vezes a maioria dos ritmistas hoje, que a gente tem acesso, eles também estão desenvolvendo esse lado da autocrítica. Só que sempre tem alguns que acham que estão tocando e não estão. Então, na maior humildade do mundo, o que a gente precisa fazer? Te mostra como é e pede, agora faz você. Você viu, você fez certo ou você fez errado? Então, mas é tratando, você esse ano não vai conseguir desfilar, mas a amizade é a mesma, volta ano que vem, dessa forma. A maioria entende, mas tem um ou outro que às vezes acaba sendo chateado. Não tem como. Verdade. E dentro de uma bateria, não é só o mestre que coordena. Tem um grupo de alguns diretores. Quantos diretores você tem? São 9. São 9 diretores. E qual que é a importância de ter uma equipe te dando esse suporte, diretores de bateria, para auxiliar você? É uma coisa hoje também moderna, que antes a gente tinha um mestre de bateria, gostava de reinar sozinho, e ele colocava pessoas que não trariam ameaça para o cargo dele. E eu já penso o contrário, eu tenho que ter pessoas competentes trabalhando comigo para eu acelerar o processo de evolução e de qualidade do trabalho. Então a gente procura dividir, né? Geralmente tem um diretor, um responsável por cada naipe, por cada instrumento. Isso te ajuda até nas decisões, lógico, acho que tudo tem que ser muito bem conversado, mas ajuda nas decisões, ajuda na metodologia, ajuda no trabalho em si. Um exemplo claro aí, no presidente Lula, né, que de repente era um analfabeto, né, ele não sabia nada, ele montou uma equipe que ele conseguiu governar aí o país durante 8 anos. Verdade. Bom, a importância fundamental de uma equipe, não adianta o líder ser bom se ele não tiver equipe, porque o líder muitas vezes ele não faz, né? Verdade. Eu falo até na avenida, quem toca são os ritmistas e quem coordena são os diretores. O mestre de bateria vem ali só apresentando pra Globo ali e brincando, né? Então quem toca realmente são os ritmistas e quem coordena são os diretores. Muito bacana. Então queria agradecer aqui o Rodrigo, o mestre Moleza, por essa entrevista. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Obrigado, gente. Bons estudos aí. Valeu. Obrigado. Bons estudos é ótimo.